João 8. Porém, Jesus foi ao Monte das Oliveiras e pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Pondo-a no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato, adulterando. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que disses? Isso diziam a eles, tentando para que tivesse de quem o acusar. Você sabe que o mundo, qualquer coisa nos acusa, é verdade ou é mentira? Existe acusação do diabo e acusação que a própria pessoa provoca. Um exemplo: se o homem, trai a sua esposa, o que o mundo vai o quê? Falar com esse homem? Fala, por de Deus, vai acusá-lo que ele é o quê? Um Judas Iscariote. É verdade ou é mentira? Sim ou não? Essa acusação, quem provocou? A própria pessoa. Chegou uma senhora e falou: pastor, estou com muita raiva, porque aonde eu moro, ninguém gosta de mim. E vim aqui pedir uma oração para Deus mudar isso. Aí eu falei: senhora, que ninguém gosta da senhora, então já deve ser uma péssima vizinha. Porque como pode que uma, duas não gostar, tudo bem. Mas só está falando que todos não gostam, é porque a senhora é uma péssima vizinha. E certamente quando ela passa pela rua, existe o que? Os seus acusam. Por quê? Porque ela mesmo que cria situação para acusá-los. Eu já vi rapaz que quer brigar porque o chamou de cachaceiro. Mas o outro chamou de cachaceiro por quê? Porque ele era o quê? Fala, por de Deus. Era o quê? Cachaceiro. Se ele não fosse, ninguém o quê? Chamaria ele. Tem mulher que fica com raiva quando fala que ela é fofoqueira. Mas se ela não fosse fofoqueira, ninguém o quê? Então, existe crítica na vida da pessoa, ou acusações, que a própria pessoa o quê? Provoca. Que o mesmo provoca. Essa acusação que fez nessa mulher, foi uma acusação diabólica. Mas se ela não fosse uma prostituta, ninguém o quê? Acusaria a ela. Ninguém acusaria ela. Então existe coisa na vida de um, por exemplo, na Igreja Universal, o que fala lá fora na Igreja Universal? Que nós já somos ladrões, sim ou não? Por quê? Por que somos de ladrões? Porque pedimos o quê? E pedimos um pouco? E vamos continuar pedindo muito. E vamos continuar. Você pensa que a Igreja Universal vai parar de pedir porque estão lá fora nos acusando? Não, vamos continuar o quê? Porque cremos que aquele que dá, aquele que planta, se a pessoa não tem fé para dar, não dá. Não tem fé para chegar aqui no altar, pegar uma oferta e dar de fé, não dá, ninguém é obrigado. Ninguém pode acusar que o pastor obriga a pessoa, mas um pede, daqui a pouco eu vou pedir. É uma coisa o quê? Normal ou fora do normal? Não vê nada? Não, é normal. Fora do normal que o pastor que não pede, é medroso. Mas eles acusam, essa igreja de ladrões pede muito. É uma acusação certa, nós pedimos mesmo. Só que eles aumentam, né? Eles falam que nós o que? Roubamos, obrigamos, lá vamos celebrar da pessoa, né? Uma acusação. Por um lado
olha só que sempre o diabo que aumenta. O seu nome na boca dos outros sempre vai o quê? Sempre vai aumentar. Uma coisinha que você fez, se vê você beijando, vão falar que estava tarando a outra pessoa. Sempre o quê? Aumenta a pessoa. Então, se eu não quero que o meu nome esteja sujo na boca da pessoa, o que eu tenho que fazer? Me conservar, me guardar, me vigiar. Estão entendendo o povo de Deus? Sim ou não? Então vamos continuar lendo. Eu parei aonde? No 6? Vou ler o 6 ou vou ler o 7? E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentro de vós, não foi aqui não que eu fui, vocês pularem, eu estou onde eu? Vocês devem me ajudar, está me atrapalhando, pô. Isso diziam eles, tentando para que estivesse de o que acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo onde? Porque Jesus escrevia na terra. Porque tudo que é escrito na terra, o vento o quê? O vento leva. Então o que Deus quer fazer conosco? Tudo aquilo que nos acusa o mundo e o diabo, ele quer o quê? Levar para bem longe da nossa vida. Como você era no passado? Qual é o seu comportamento? Quais as suas atitudes? Você é uma menina, ela é rebelde com a sua mãe, uma menina que não respeitava a sua mãe por nada. Então o que Deus quer fazer? Escrever isso no chão para que o vento o quê? Leve longe da sua vida. Uma mulher brigona, sabe aquela mulher com trompa de elefante que tudo... Ó marido, bom dia. Bom dia. Não tá dando um cascudo na cabeça, não? Para tirar a trompa de elefante. Então o que Deus quer fazer o quê? Escrever no chão para quê? Não vê nada. Para que o vento bem longe apaga. Então quando ele escreveu no chão, ele estava falando para a mulher. Ele estava falando para, escrevendo para os acusadores. Ele estava falando para a mulher. Mulher, eu quero apagar essas acusações da sua vida. Eu quero passar um apagador na sua vida dessas acusações. Eu quero terminar com essa vida horrível que você está vivendo. E esta vida está trazendo o quê? Acusadores. É isso que Deus quer fazer na nossa vida. Vai começar um ano novo, dia 31, para mim, para lá fora, é o dia da falsidade, é o dia, né, da grande falsidade. Que falsidade, pastor? Por favor, pastor. Já no dia 31, tudo assim, feliz ano novo, abraço aí, negão, ano novo, muitos anos de vida, mas o que fala? Muita saúde, como? Paz, alegria, felicidade. Não é assim? Mas por detrás depois fala mal de um. Por detrás depois fofoca de um. Quer ver outro na desgraça. É verdade ou mentira? Não vi nada, gente. E isso não vai mudar nada. Negócio de abraço. Olha, eu nunca vi na minha vida alguém mudar de vida, ter um ano novo, com um abraço, feliz ano novo, com paz, com saúde. Eu nunca vi isso acontecer, essas mudanças. Vocês ouviram, vocês? Hein? Mas essa é a hipocrisia da religião. O que vai mudar o ano novo para um é o que está dentro de um. É o que está dentro de mim vai refletir nas minhas atitudes. Você está aqui, pastor.
refletir nas minhas atitudes. A mudança de vida não está no lado de fora. A mudança começa no pensamento e o que está dentro da própria pessoa. Não adianta que a pessoa queira mudar lá de fora. Como muitos falam assim: que meu marido mudasse, eu seria a mulher mais feliz. Ele pode mudar, você vai continuar a mesma desgraça do teu sofrimento. Por quê? Porque a mudança não depende o que um tem, o que um conquista. A mudança acontece quando ela é transformada por dentro, do seu interior. Então, quando Jesus estava escrevendo no chão, ele estava falando o quê? Mulher, eu quero fazer você outra pessoa. Eu quero apagar da sua vida essas acusações. Eu quero tirar essa vergonha dessa vida que você está vivendo. Mas isso depende de cada um. Que eu estou na igreja, começo o ano, e eu seja a mesma pessoa que começou o ano de 2013, de 12 para 13, não vai acontecer nada na vida de um. Por quê? Vamos ver aqui. Pode sentar se você quiser, pastor. Vamos ler aqui. E como insistisse, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: aquele que dentro vós está sem pecado, seja o primeiro o quê? Eu estou com fome mesmo. Não teve ser na sua casa não, né? Tiveram ser na sua casa? Responda-me. Lá atrás, todo morto aí atrás. Pergunta aí atrás, você está morto ou está vivo? Pergunta aí. Pergunta aí, está morto? Aí atrás, estão mortos ou estão vivos? Aí atrás, está morto ou vivo? Não, aqui está legal, mas aqui que está maracujá de gaveta. Vocês estão mortos ou estão vivos aqui? Vamos ver quem está vivo. Quem está vivo aqui? Vamos ver quem está vivo aqui. E aqui ganharam. Vamos ficar para trás vocês? Vamos ficar para trás? Vamos ver de novo. Vamos ver de novo. Quem está vivo aqui? Vamos ver agora aqui. Olha, quem ganhou, só quem ganhou foi os homens. As mulheres não gritaram nada. Quem ganhou foi os... Só deu para ouvir a voz dos homens. As mulheres maracujá de gaveta. Trabalharam muito, lavaram muita roupa, né? Louça, né? Então presta atenção, vamos ler. Endireitou-se e disse-lhe: aquele que dentro de vós está sem pecado, seja o quê? Contra ela, tornando a inclinar-se, escrever na terra. Quando ouviram isso, saíram um, a começar pelo mais velho, até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Que maravilha! Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. Assustada, né? Por causa dele. Ninguém, Senhor. Disse-lhe Jesus, aqui está o segredo, olha para mim. Aqui está, essa frase aqui está o segredo de uma vida abençoada. Quando eu entro naquela porta ali, naquela porta e sento aqui, para Deus não importa o que eu fiz até nesse momento. Não importa o que eu fiz até neste. Lógico que o que o homem semeia, isso o quê? Como? Ceifará. Nós vamos, a pessoa vai colher o fruto da vida que plantou. Mas quando a pessoa dá ouvido a essa palavra aqui, essa frase, aí começa a vida que tanto ela deseja. Ele falou:
nem eu também te condeno. Vai-te e o que? É o que Deus quer. Deus quer que o senhor venha à igreja, como ele falou, venha a mim como estáis. Ele quer que o senhor venha à igreja e reconhece que Ele é o único Senhor da sua vida, e ao sair, tem que sair para servir a Deus com a sua vida. E servir a Deus com a sua vida é recusar o mundo, é a pessoa parar de servir a vontade do mundo. Enquanto eu estou na igreja e eu não deixo de servir a vontade do mundo, eu nunca serei livre dos meus acusadores. Um exemplo: eu entrei na igreja cheio de ódio no meu coração, e eu estou na igreja, eu mantenho o que? Esse ódio no meu coração. Então você está na igreja ainda servindo o que? O espírito do mundo. Então, enquanto você não se libertar desse espírito, você nunca será livre dos acusadores aí fora. Uma certa vez estava numa igreja, acabou a reunião, acabei a reunião, aí chegou um senhor que eu conheci muito tempo, porque eu passei nessa igreja, depois voltei para ela, né? Aí estava falando comigo, aí a esposa tinha falado para mim o comportamento dele, né? Aí falou para mim, não, estou muito feliz, abençoado, e era um senhor que mais dava oferta na igreja. Ele estava muito próspero economicamente, porque prosperar ou ter algum benefício, alguma conquista na igreja, não significa que eu estou bem com Deus. Quando eu uso a minha fé, Deus é obrigado o quê? Honrar a minha fé. Quando eu manifesto a minha fé e creio na promessa, Deus cumprirá a sua palavra, seja que for. Pode até estar em pecado, que manifestou a fé, creu, por causa da palavra, da promessa, Deus é obrigado o quê? Abençoar, ajudar a pessoa, por causa da sua promessa, ele prometeu. Então esse homem, ele prosperou, então ninguém assim, né? Prosperou. Aí chegou para mim e falou assim, olha, não pastor, como é que é, né pastor? O homem é um pouco sem vergonha, o homem assim, eu só olhando para ele, mas eu gosto ainda de sair com rabo de saia. Ele começou a falar, mas graças a Deus, Deus me prosperou, Aí eu falei assim, ó Senhor, quando você passar pelo portal da morte, você vai direitinho para o inferno. Você está condenado ao inferno. Por quê? Porque você não está obedecendo a quem? Você está morto hoje, hein? Estão obedecendo a quem? Você é a pessoa que tem a sua mulher, e a tua esposa me procurou outro dia e falou que está cansado de pegar você na rua com outras mulheres, e quando vai lá na sua loja, a ver você de gracinha com outras mulheres. O que Jesus quer para você, Senhor? Que você saia daquela porta e deixe a vida que agrada o mundo. Porque o mundo, o homem que é homem, tem que ter quantas mulheres? Homem? Vocês estão bêbados? Não, faça a pergunta que eu fiz. Qual a pergunta que eu fiz? Aí fora o homem tem que ter uma só mulher? Hein? Mas como falar? O obreiro falou que uma só. O senhor Oscar bebeu bastante, o senhor Oscar, né? Passou a noite toda. Bebeu, senhora? O senhor Oscar? A esposa dele bebeu. Quer dizer, o mundo lá fora, o cara que tem uma só mulher é chamado o quê? Bocó, bobão, desculpa a palavra, sei que penso que não é palavrão, otário. É verdade ou é mentira? Sim ou não?
espírito do mundo. Mas o que Jesus falou para aquela mulher? Vai e não peques. Outra palavra, o que o mundo te acusa, deixa de praticar. É o que Deus quer que nós, pratiquemos a palavra. O que está errado, eu vou o quê? Tirar. Para que o espírito do mundo não me acusa mais. Está me entendendo, povo de Deus? Quem está me entendendo? Fala para o seu ao seu lado, tira o que é de um da sua vida. Fala forte, gente, tira o que é de um da sua vida. Vamos cá. Abra por favor agora aí, Lucas 8. Lucas 8. Depois que Deus vai e não peques mais. Olha que maravilha. Lucas 8. E aconteceu depois disso, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 11 iam com ele. E também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram quantos demônios? Sabe que essa Maria aqui que era prostituta. Exatamente. Porque ela se libertou de quantos demônios? Mas por que ela se libertou? Porque ela pediu perdão a Deus? Não vi. Por que ela se libertou? Porque ela ouviu o conselho do Senhor Jesus e começou o quê? A viver dia após dia. É que eu falei domingo na quarta-feira. Tem muitos dentro da igreja que são observadores, que estão dentro da igreja somente observando tudo e não toma nenhuma atitude. Tem pessoa que está dentro da igreja que até hoje não se batizou nas águas. Tem pessoa que está dentro da igreja, ela sabe que viver junto, isso é lei de Deus, não vi nada, mas ela ainda continua vivendo o quê? O que significa isso, pastor? Presta atenção que eu vou falar. Jesus falou assim: vinha a mim como, então o que eu estou vivendo, vem cá, faz de conta que era minha pretinha, passa minha pretinha, aí eu estou vivendo com ela, café com leite, né? Eu estou vivendo com ela, junto. Aí eu venho para a igreja e ela não vem, nem na igreja eu não venho, mas eu estou onde? Eu não vi nada na igreja. Isso todo mundo sabe que é errado, sabe ou não sabe? Até uma criança sabe que isso é o quê? Então o que eu tenho que fazer? Depois que eu estou aqui na igreja, eu vou começar a me corrigir a minha vida. Ele me aceitou como eu cheguei, mas ele quer que eu me corrijo. E como eu vou me corrigir? Se eu estou no adultério, eu vou chegar, minha mulata, vem cá minha mulata, vamos sentar aqui nós dois aqui. Senta aí, mulata, vamos sentar nós dois. Vamos se casar, amorzinho, vamos. Fala uma coisa, mulata. Entendeu? Assim não. Aí ela vai e fala: não, eu não quero me casar. Aquela mulata rebelde. Você não quer mulata rebelde? Quer mulata rebelde? Ela não quer ser casar. Aí a pessoa: eu não me caso porque ela não quer ser. Não, isso é mentira. Ela não quer me casar não? Então eu vou dobrar o quê? Eu vou buscar a meu Deus. Eu vou o quê? Senhor, eu quero me corrigir diante do Senhor. Então, mas a mulata rebelde não quer me casar comigo. Então, o Senhor vai quebrantar o coração
Aí eu vou começar o quê? A lutar para quê? Me corrigir o meu casamento. Eu tenho que lutar para corrigir o meu, mas quando eu estou na igreja e eu não faço isso e sabendo que eu estou errado, então eu sou o quê? O observador. E na igreja, e o que mais tem na igreja é isso, pessoas observadoras. Observador não quer nenhum compromisso com Deus. O observador não quer fazer nada para Deus, quer fazer o que a carne pede, quer fazer o que ela pensa que é o certo. E talvez ela venha à igreja, usa a sua fé, faz uma corrente, faz uma canha abençoada, e ela fala: ih, Deus é comigo. Não, Deus é com um, não é porque você conquistou. Deus não é contigo, não é porque você venceu. Você venceu porque você usou a fé. Você venceu porque praticou a sua fé. Deus é contigo no momento que você ouve falar: vai e não peques mais. Aí Ele vai estar contigo. Está me entendendo ou não está me entendendo? Não ouvi nada. Quem está me entendendo? Ensina. Então aí eu saio da igreja sabendo que eu tenho que me corrigir. O que eu vou fazer? A mulata rebelde não quer? Então eu vou usar o quê? A mesma fé que eu vou usar para Deus fazer a macumba, a mesma fé que eu vou usar para Deus me curar, a mesma fé que eu vou usar para Deus expulsar o demônio da minha vida, eu também vou usar para quê? Para me corrigir. A fé não foi dada somente para vencer o mal. A fé foi dada para que eu possa me corrigir dos meus erros, das coisas erradas que eu tenho praticado neste mundo. Ou você pensa que a fé só foi te dada para você vencer o diabo? Não, a fé foi dada para vencer o pecado. A fé foi dada para eu ter coragem de abandonar o que não serve. Então qual é a sua atitude antes de Deus? Você está aqui na igreja, será que você se entregou como essa mulher se entregou? Ou será que você é um observador? O jovem rico era o quê? Observador. Zaqueu já se entregou. Olha a diferença do jovem rico para Zaqueu. Então aqui tem na igreja Zaqueu e também tem o quê? Está bravo hoje, hein? Vou sentar aqui, pastor, está bravo, pastor. Você maltratou o povo hoje, né, pastor? Maltratou o povo, ou comeram bastante hoje? Comeram, não dormiram, né? Não, senhor, ficou acordado. Só na farra, né? Só bebendo. Dançando a garrafinha, né? É, senhor. Só na garrafinha, né? Botou a garrafinha lá, desce, 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 desce. É isso, né? Você não, parece que você não fala nada, você está mortos. Você está morto, gente. Oh, caramba. Então, quem é você aqui na igreja? Um Zaqueu que se entregou ou um jovem rico? Você sabe quem é você. Não precisa ninguém falar. Você sabe. Sabe o que você sabe? Porque quando você sai daquela porta, você sabe a vida que você vive. Certo ou errado? Sim ou não, gente? Então você sabe quem você é. O jovem rico falou: mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Ninguém quer ir para o inferno, mas só que ele era o que? Observador. Jesus falou: siga os meus mandar. O que ele falou? Desde pequeno eu tenho Então ele observava. Ele somente observava. E é por isso, olha para mim, pode tocar na ferida de muitas pessoas aí? Posso tocar? Sim ou não? Vai ficar com trompa de elefante comigo? E se ficar, problema teu também. Os que eu vejo na igreja, sabe o quê? Pessoas que com essa igreja, ó, com essa igreja, olha, com essa igreja, ela era 14 anos, tinha 15 anos. A mãe dela foi para a igreja quando ela tinha 14, 15 anos. Olha, tem 19 anos,
tem 20 anos e tem 2, 3 filhos, e cada um de cada marido, de cada rapaz. Por que isso? Com essa igreja pequenininha, 14, 13 anos. Mas por que isso? Porque vinha para a igreja e só ficava o quê? Observando. E quem observa muito encontra muitos defeitos, porque a igreja tem muitos defeitos. Tem ou não tem? Quem é perfeito é quem é. Só o Senhor. A obra é de Deus ou é do homem? Não vi nada. A obra é de Deus, mas quem faz essa obra? É o homem. Então se tem o homem, então tem o quê? Tem falhas, tem erros. Então o observador encontra erros e depois se apoia nesses erros. Ai não, aquele pastor carequinha é assim. Eu não gosto de pastor carequinha. Aí se apoia que não, é que ela não quer nada com quem? Aí quer buscar alguma coisa, algum recurso para se apoiar na covardia da sua entrega. Na covardia da sua entrega. Vai começar um ano novo. Da maneira que você começa, vai bem ou vai pior. Que você começar bem com Deus, você vai passar por lutas, mas todas você vai vencer e vai seguir em frente. Mas se Deus não está contigo, aí meu amigo, o espírito do mundo vai acabar contigo. Você que decide o que você quer da sua vida. Você decide o que você quer da sua vida. Então a mulher, ao sair contra o demônio só do corpo dela, sente o demônio. Sente o demônio. Eu quero fazer uma oração. Fazer uma? Que oração, pastor? A oração fazer uma oração, porque talvez você está aqui na igreja há anos e Deus tem falado, vai e não faça mais isso, e você continua o quê? O que, gente? Fazendo. Anda na igreja, Deus já falou, te batiza nas águas, e ainda não é o quê? Batizado. Domingo agora eu vou fazer o batismo. Domingo eu vou colocar a piscina aqui em cima do altar e vou te batizar. Quem vai te batizar? Aqueles que quer fazer como essa prostituta. Ela ouviu Jesus falar, vai e não pegues, que não viva a vida errada que tu está vivendo, porque eu estou escrevendo no chão para o vento levar longe os seus acusadores com seus erros. Eu quero te dar uma nova vida, uma nova vida. Agora depende de mim? Não ouvi nada. Depende da igreja? Depende de quem? Da própria pessoa tomar o quê? A decisão. Está me entendendo ou não está me entendendo? Quem está me entendendo? Fala forte. Pastor, e se eu fizer isso? Abre, por favor, Lucas 24. Para terminar, para começar a reunião, a oração. Lucas 24. 24:5. Aqui para mim está a frase mais importante da Bíblia. Para mim. Isso para mim. A frase mais importante da Bíblia. Aqui está a minha força. E estando elas muitos atemorizadas e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: por que buscai o vivente entre os mortos? Amém, povo de Deus. Olha só, por que buscai entre os mortos os que
Repete comigo, porque, fala forte, porque buscai entre os mortos aquele que vive. E aonde Jesus vive? Hein? Aonde Jesus vive? Nosso meio não. Dentro de um. Quando um faz o que essa mão. Você vê, uma prostituta, não foi Pedro, não foi João, o discípulo amado, a primeira pessoa que viu Jesus ressuscitado foi uma prostituta, que era prostituta. Olha só, não foi nenhum religioso, não foi ninguém, foi aquela que o mundo acusou de morte, foi aquela que o mundo apontou o dedo para o seu pecado, e foi ela que deu o privilégio da primeira pessoa ver o Senhor Jesus ressuscitado. Mas sabe por quê? Porque quando ela ouviu essa da presença de Jesus, e foi o que? Servir a Jesus. O que é servir o Senhor Jesus? É viver uma vida que agrada a Ele, de obediência. Em Lucas 8, quando você lê, aqui embaixo, Lucas fala, lá embaixo fala o quê? Que a mulher servia a Ele com seus bens. Depois você vai ler lá embaixo, Lucas 8 fala que as mulheres serviam a Ele com seus bens. Qual é o maior bem que nós temos da nossa vida? É o teu esposo? Você está lascada, mulher, que é teu maior bem. Você está lascada, mulher. É o teu marido? Hein? É o teu marido. O seu maior bem é a sua própria vida. O seu maior bem é a sua alma. Porque quando você morrer, é ela que vai para os céus ou para o inferno. Ela que vai se alegrar, está nos céus, ou viverá atormentada no inferno. Então o maior bem que a pessoa tem é a sua alma. E para que a sua alma entre no paraíso, para que quando você morrer, passar pelo portal da morte, você vai encontrar exatamente esse aqui, o que está vivo te esperando. O que está vivo, fala, fosse fiel no pouco, será colocado aqui. Foi fiel no pouco aqui na terra, obedecendo, castigado pelas injustiças, rejeição, mas você foi fiel na sua fé. Então vai falar, entra no gozo do seu Senhor.